Boa noite, meu povo. Boa noite, o povo que está aqui em presencial. Boa noite, o povo que está acompanhando desde casa. Edivaldo, Alisson, Milton. Enfim, o pessoal que tá Léo, não sei como se pronuncia, mas é isso mesmo. Boa noite para vocês. A gente vai iniciar agora a nossa segunda aula do curso de Direito Ambiental, de preparação para a nossa prova da OAB que está chegando. É nesse domingo agora já. E a gente está nessa reta final, vamos para a segunda parte do nosso curso, certo? Na aula passada nós paramos aqui no relatório de impacto no meio ambiente e hoje a gente vai continuar a nossa aula a partir do licenciamento ambiental, beleza? Podemos iniciar naquilo? Então bora lá. Como eu falei, a gente parou na aula passada no estudo de impacto ambiental e no relatório de impacto no meio ambiente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele é considerado um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. A gente também já falou um pouco sobre a Política Nacional do Meio Ambiente na aula passada, certo? E ele está lá previsto no artigo 9º, inciso 4 da Lei 6938 de 81. E aí o licenciamento ambiental ele pode ser conceituado pela doutrina como processo de concordância do poder público com as obras ou atividades condicionadas à aprovação do Estado. Então a gente já nota aí nessa definição um processo de concordância, né, que necessita de uma aprovação do Estado em alguns casos de obras, em alguns casos de atividades que podem ser danosas ao meio ambiente, certo? Antes disso, a gente precisa conceituar o que é impacto ambiental e diferenciá-lo de dano ambiental. Não são necessariamente as mesmas coisas, embora sejam definições bem parecidas. Mas lá a gente vai recorrer aqui à resolução número 1 de 86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que no seu artigo 1º... Pronto, voltou, acho que era só um mau contato. A resolução número 1 de 86 do CONAMA, no seu artigo 1º, conceitua o impacto ambiental como uma alteração de qualquer natureza no meio ambiente, em decorrência da ação humana, que possa modificar o equilíbrio daquele meio ambiente, certo? E a diferença de impacto ambiental para dano ambiental é que o dano ambiental ele é mais grave, certo? O dano ambiental ele vai se tratar de lesões e agressões ao meio ambiente, né? Lesões e agressões mais pesadas e prejudiciais ao equilíbrio do meio ambiente. Então, como é que seria a partir daí? O impacto ambiental é uma modificação no meio ambiente, certo? Quando há impacto ambiental, há uma modificação no meio ambiente. Mas, quando há dano ambiental, há uma modificação necessariamente para pior. Deu para entender a distinção aí? Dano ambiental é uma modificação necessariamente para pior, impacto é uma modificação. Beleza? E aí a gente vai falar um pouco sobre... Pois não. Vamos lá. Existem atividades que causam... Pois é, a depender da quantidade de árvores cortadas, pode causar um impacto ambiental ou só um dano ambiental ou só um impacto ambiental. Não é? Pô, tá apagando aqui também. Aqui? Não. TV, ó. E essa TV aqui tá apagando, tá desligando também. Não sei porquê. Pronto, ali é um claro exemplo de dano ambiental. É uma modificação do meio ambiente necessariamente para pior. Mas, por exemplo, Isso, mas, por exemplo, quando a gente precisa barrar um rio, para um rio pequeno, sem muita importância, barrar ele para fazer um açude, vai haver uma modificação, certo? Do meio ambiente, então tem um impacto ambiental, beleza. Mas não necessariamente está causando dano ambiental, entende? O dano é uma modificação, é um impacto no meio ambiente, só que mais grave, que proporciona lesão maior ao meio ambiente. Uma modificação necessariamente para pior, entendeu? E aí, quanto à competência para proceder a esse licenciamento ambiental,
existem ainda aspectos em aberto com relação a essa discussão. Nem a própria Lei Complementar 140 de 2011, que foi aquela que tratou sobre a repartição de atribuições e competências em âmbito ambiental, nem ela foi capaz de solucionar todos os questionamentos, todas as dúvidas com relação a essa competência para licenciar. E aí essas dissidências, as divergências, elas são, em geral, em torno do critério a ser utilizado para se atribuir a competência, para se dividir a competência aí na hora de licenciar, certo? Existem na doutrina autores que defendem o critério da dominialidade, critério da predominância do interesse, da localização, da obra, da atividade, no caso, da abrangência do impacto, critério geográfico, da especificidade, da segurança nacional, entre outros. É importante vocês saberem que existem essas divergências quanto à atribuição da competência. E aí a gente vai falar os casos da competência da União para licenciar. Eles estão lá no artigo 7º, inciso 14 da Lei Complementar 140 de 2011. A gente não vai tratar especificamente deles aqui, porque, enfim, é uma lista vasta é um rol vasto aí de competências, e é importante vocês darem uma olhadinha em casa, certo? Essa Lei Complementar 140 eu já mencionei na aula passada e reforço aqui, que é uma lei complementar muito importante na disciplina de Direito Ambiental. Vale a pena vocês darem uma olhadinha, pelo menos uma olhadinha nesses artigos que eu vou mencionando, certo? Já o artigo 3º do Decreto 8437 de 2015, ele ainda traz algumas outras atividades que vão ser de competência da União para licenciar, além dos que a lei complementar já traz, certo? Tratando mais especificamente de empreendimentos relacionados à infraestrutura do país, né? Portos, aeroportos, rodovias interestaduais, enfim, ferrovias interestaduais, hidrovias, né? Tem vários exemplos aí que a legislação traz de competência da União para legislar, certo? Para licenciar, perdão. A participação dos municípios em termos de licenciamento ambiental é voltada a práticas de âmbito local ou de impacto ambiental local. Por exemplo, uma fábrica de pequeno porte que quer se instalar aqui em Sobral, ela vai precisar do seu licenciamento ambiental, mas como se trata de uma atividade de interesse local, de âmbito local, de impacto pequeno e local também, quem vai ter essa competência para, no caso, licenciar, vai ser o município de Sobral, certo? Pois não. Vamos lá, esse dano seria um dano de proporção local ou regional? Então, de interesse local, é isso? Então, seria competência municipal, município. Eu acho que aqui em Sobral quem faz o licenciamento ambiental é a SEUMA, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Se eu não me engano, a AMA fica mais em parte de fiscalização, se eu não me engano. Mas, enfim, é de âmbito local, aí é quem tem a competência para licenciar o próprio município, certo? Está lá no artigo 9º, inciso 14 da Lei Complementar 140. Também é importante dar uma revisada, certo? E aí o Estado ele vai ser subsidiariamente competente. Como assim? Quando não for o caso da União, ou seja, quando não for impacto de abrangência regional ou nacional, ou quando não for impacto de abrangência local, que seria no caso uma competência do município, aí subsidiariamente seria, né, suplementarmente aí uma competência do Estado, certo? Por exemplo, vou me arriscar aqui, mas eu daria um exemplo. Para construir uma barragem como, sei lá, Oroz, uma barragem grande, certo? Uma barragem grande que pega alguns municípios do estado do Ceará, certo? Então, eu entendo que aí nesse caso seria uma competência do Estado. É um exemplo aqui, um exemplo hipotético. E aí é importante a gente mencionar também, saber diferenciar um pouco a licença administrativa e o licenciamento ambiental. Vocês devem ter visto um pouco sobre licença administrativa, autorização administrativa na disciplina de Direito Administrativo, certo? Mas, apesar do nome, licença ambiental,
a licença ambiental, ela tem uma aproximação maior do que a gente chama de autorização administrativa. Por quê? Porque ela é discricionária, ela é precária e ela é de caráter preventivo. Ela é discricionária, o órgão competente ele vai ter a discricionariedade de licenciar ou não. Ela é precária, podendo ser revogada, caso o órgão competente entenda assim. E ela é de caráter preventivo, ela tem que ser prévia ao empreendimento, obviamente, certo? Então elas têm essas três características que a aproximam mais da autorização administrativa do que propriamente da licença administrativa. Por outro lado, por a licença ambiental ela demandar, ela abrir margem para uma indenização caso ela venha a ser revogada antes do tempo, ela se aproxima aí do caso da licença administrativa comum, certo? Então ela tem esse caráter híbrido, ela tem esse caráter peculiar. Por um lado ela se aproxima da autorização administrativa, porque ela é discricionária, ela é precária e ela é preventiva, mas por outro lado ela se aproxima da licença, da licença administrativa, porque em caso ela precise ser revogada antes do tempo, antes do término do prazo, vai ser cabível a indenização. Beleza? E aí nós temos também os tipos de licença. Isso aqui é um assunto importante, certo? Isso aqui é um assunto importante para as provas. Os tipos de licença. O nome muitas vezes ele já é bem sugestivo. A licença prévia, a gente já tem como saber que aqui se dá na fase preliminar da obra, certo? Vai ser a licença que vai aprovar os primeiros detalhes sobre a obra, né? A localização, a concepção, né? O nascimento daquela obra, onde é que vai se dar aquela obra, a sua viabilidade ambiental e os parâmetros a serem seguidos e obedecidos nas fases seguintes. Se for necessário realizar um estudo de impacto ambiental, ele vai se dar durante esse período aqui da licença prévia, certo? Já a licença de instalação, por sua vez, ela vai ser a seguinte, né, na ordem cronológica. Ela vai primeiro analisar se todos esses parâmetros a serem seguidos e obedecidos nas fases seguintes, eles foram efetivamente cumpridos, certo? Então essa licença de instalação primeiro ela vai perceber isso, se os parâmetros estabelecidos na fase anterior foram devidamente cumpridos. Ela também vai aprovar a instalação do empreendimento. A gente já tem lá a localização tudo certinho, licenciado na parte prévia. E aí vai se autorizar a instalação do empreendimento, né, o início da execução do empreendimento, constatando se seguir, como eu falei, todas as especificações estabelecidas na fase anterior, especialmente as que dizem respeito ao controle ambiental. E por fim, já finalizada a obra, já instalada a obra, nós vamos em busca da licença de operação, que é para saber se aquela obra, aquele empreendimento, ele tem condições de começar a sua operação, certo? Como eu falei, ela é a última em termos cronológicos, né? Ela vai autorizar o funcionamento da obra ou a operação da atividade que vai desempenhar aquele empreendimento, com a observância do devido cumprimento de todas as exigências que as licenças anteriores impuseram. Beleza? Então nós temos a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, quando tratamos de licenças ambientais. Importante a gente saber diferenciar cada uma delas. Mas não paramos por aqui, a gente segue adiante. Quanto ao tempo do licenciamento, a gente tem que recorrer ao artigo 10 da Lei 6938, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. Esse artigo ele também foi recepcionado, ele foi recebido, abrangido também pela Lei Complementar 140 de 2011, e ele vai dizer, obviamente, que o processo de licenciamento ambiental ele deverá ser sempre prévio. Não faz sentido a gente iniciar um licenciamento ambiental de uma Grendene, que já está funcionando em Sobral há mais de 20 anos, né? Não faz sentido. A gente tem que aprovar o licenciamento, a gente tem que realizar o licenciamento ambiental antes de o empreendimento ser efetivamente instalado e começar as suas atividades, certo? Além disso, a gente tem aqui alguns prazos para cada etapa do licenciamento. Está lá no artigo 14 da resolução número 237 de 97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Vai dizer que cada etapa do licenciamento, licença prévia, licença de instalação e licença de operação, ela vai poder contar com um prazo específico para a sua conclusão, certo? Contanto que não ultrapasse o prazo máximo de 6 meses, certo? Contados a partir da data do protocolo do requerimento
até o seu deferimento ou indeferimento. Como assim, professor? Eu vou e dou entrada no órgão competente com pedido de licença prévia. Esse pedido ele vai ter um tempo, um prazo para ele ser analisado. Esse prazo ele não pode ultrapassar 6 meses, contados a partir da data de protocolo do requerimento, certo? Até a sua conclusão, seja pelo deferimento ou pelo indeferimento da licença, certo? Então é importante a gente saber que esse processo que vai girar em torno aí desse pedido de licença prévia, ele vai ter um prazo máximo para ser concluído, beleza? E aí, se for necessário, durante essa licença, antes de se deferir essa licença, digamos assim, se for necessário realizar um estudo de impacto ambiental ou se for necessário uma audiência pública, esse prazo máximo ele pode ser prorrogado de 6 para 12 meses, certo? Obviamente, para ser realizado um estudo de impacto ambiental, vai demandar mais tempo, vai demandar mais estudos, vai demandar aí, audiências públicas, consultas públicas. Vai ser por conta do empreendimento, do empresário que vai iniciar o empreendimento. A gente até falou isso na aula passada. Eu botei a questão dessa mesmo. Exatamente, para as questões do empreendedor. Se for necessário o estudo de impacto ambiental, o empreendedor ele vai proceder a esse estudo. Desse estudo vai ser gerado um relatório de impacto no meio ambiente, que é o RIMA, e aí esse RIMA vai ser enviado à autoridade competente para ser obtida a licença. A gente vai falar disso aqui ainda na aula de hoje, nessa responsabilidade ambiental. Já a gente trata melhor sobre isso, vai dar certo. E aí, em alguns casos, vai haver a possibilidade desses prazos para terminar o processo, né, para ser julgado, para ser deferido ou indeferido o processo, alguns casos eles podem ser suspensos, quando for constatado que vai necessitar de estudos complementares, certo? Então, a autoridade ambiental, o órgão ambiental competente pelo licenciamento, ele pode constatar que, não, antes de eu dar essa licença aqui, eu vou precisar de estudos complementares. E aí, esse prazo para a licença, para terminar o processo de licença, ele pode ser suspenso enquanto não se finalizam esses estudos complementares. Mas só pode ser pedido esses estudos complementares uma vez, no máximo uma vez. Ou também quando forem necessários outros esclarecimentos por parte do empreendedor ou do órgão ambiental competente pelo licenciamento, esse prazo também poderá ser suspenso. Seguindo adiante, tempo máximo de vigência de licença, de cada licença. Aqui a gente primeiro tem que diferenciar. Aquele primeiro prazo de 6 meses que eu falei é antes de a licença ser concedida. É o prazo máximo para que a autoridade competente decida acerca da licença, se ela deve ser concedida ou não, certo? Todas aquelas hipóteses de prorrogação para 12 meses, se for caso de estudo de impacto ambiental, aquelas possibilidades de suspensão que a gente acabou de falar, tudo isso aí a gente está tratando do prazo anterior à concessão da licença, certo? Aqui no tempo máximo de vigência da licença, a licença já está vigente. A questão aqui é quanto tempo essa licença vai durar, certo? Então, a licença prévia, ela vai ter um prazo máximo de 5 anos. No mínimo, o prazo que está lá no cronograma, dizendo que vai durar a licença, e no máximo 5 anos. A licença de instalação, por sua vez, no mínimo o prazo estipulado no cronograma, e no máximo 6 anos. Licença prévia, 5 anos, licença de instalação, 6 anos. Então, após concedida a licença, ela vai ter um prazo máximo de... A empresa, o empreendimento vai ter um prazo máximo de 6 anos para instalar aquele empreendimento, certo? Ela vai ter essa licença de instalação, ela vai ter uma vigência de 6 anos. Passou esse tempo e não foi instalado o empreendimento, vai ter que pedir de novo, vai ter que fazer o processo de licença de novo. E a licença de operação, por sua vez, ela tem esse prazo aí de 4 a 10 anos. Então, a obra já está concluída, o empreendimento já está instalado,
faz aí o requerimento da licença de operação. Essa licença de operação ela é concedida. Ela vai ser concedida entre 4 e 10 anos. Beleza? E aí, se a licença prévia ou a licença de instalação, no cronograma lá estiver dizendo que é menos de 5 ou 6 anos, respectivamente, elas vão poder ser prorrogadas até tais limites. Então, por exemplo, eu sou a autoridade competente para propiciar e para proporcionar uma licença prévia. Aí eu dou uma licença prévia com vigência de 2 anos. Qual é o prazo máximo de vigência da licença prévia que eu falei aqui? Pronto, beleza. Passou os 2 anos, eu vou ter que fazer outra licença prévia? Não, por quê? Porque ela vai poder ser prorrogada até o limite de 5 anos, que é o limite legal. Mesma coisa com a licença de instalação. Se a licença for concedida com uma validade de 3 anos, se eu colocar lá no cronograma uma validade de 3 anos, e eu não conseguir instalar o empreendimento nesses 3 anos, eu vou ter que pedir outra licença? Não, por quê? Porque ela tem um tempo máximo legal de 6 anos. Tem um tempo máximo pela lei de 6 anos. Então ela vai poder ser prorrogada até esses 6 anos. Se a licença prévia passar dos 5 anos, se a licença de instalação passar de 6 anos e nada for feito, aí sim vai ser necessário um novo processo, um novo requerimento. Passando o tempo máximo, é possível a renovação ou a emissão de uma nova licença sem abrir mão dos estudos complementares e atualizados necessários, certo? Então, passou desse tempo de 5 anos e passou desse tempo de 6 anos, vai ser necessário um novo estudo, um novo requerimento com os estudos complementares e atualizados que forem necessários. Beleza? Tranquilo até aqui? Detalhe importantíssimo. Prestem atenção. Viu, Rian? Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é importante. Isso aqui é um detalhe importante. Em se tratando de licença de operação, a gente já viu que tem algumas peculiaridades. Prazo é entre 4 e 10 anos, diferente dos outros, certo? Mas a informação mais importante é essa daqui. Digamos que você autoriza aí, dá uma licença, concede uma licença de operação por 5 anos. Essa empresa, ela tem uma licença de operação de 5 anos, beleza? Se terminou 5 anos, eu vou dar entrada no novo processo, pedindo a prorrogação, uma nova licença de operação. Esse processo ele vai durar de um dia para a noite? Beleza, naturalmente ele vai durar semanas ou talvez até meses, não é isso? Conhecendo como é que as coisas funcionam, pode ser que ele dure semanas ou até meses, não é isso? Talvez até anos, certo? E aí, a empresa ela vai parar a operação dela, então ela vai ficar com a operação irregular enquanto isso? Não faz sentido, né? Então existe na lei uma espécie de tutela antecipada, nesse caso de licença operação. Como é que ela funciona? Se a renovação da licença de operação for requerida em até 120 dias antes do fim da sua validade, no exemplo que eu falei, seria 120 dias antes de completar 5 anos, certo? A renovação ela vai se dar de forma automática por mais quanto tempo for necessário até que o órgão ambiental competente se manifeste em definitivo sobre o assunto, tomando uma nova decisão. Vocês sabem o que isso significa? Isso significa a inversão do ônus da demora. Porque se não for renovada a licença, quem é que vai perder, quem é que vai ter prejuízo com a demora? É ou não é o empreendedor que está lá com a sua obra, com a sua operação paralisada porque a licença teve seu vencimento? É o empreendedor. Então, quando a legislação, ela dá essa possibilidade aqui de renovação automática, caso seja requerida em até 120 dias antes do término do prazo, ela inverte o ônus da demora. O empreendedor não vai mais perder nada se demorar. Por quê? Porque ele está lá com a sua operação funcionando até que seja tomada alguma decisão com relação a essa nova licença, essa renovação da licença que ele pediu. Entendeu? E aí vai ficar a cargo do Estado, terminar do Estado que eu falo, lato sensu, não necessariamente do Estado, algum Estado. Vai ficar a cargo do Estado, do órgão ambiental competente, para terminar enfim, decidir quanto a essa licença de operação, se ela vai ser renovada ou não. Mas enquanto o Estado não decidir, ela vai continuar vigente. Beleza? Deu para entender direitinho isso aí?
Exatamente. O Rian perguntou, gente, se essa licença de operação é para empresa funcionar. Exatamente. É uma licença que vai, após o empreendimento estar todo concluído, vai ser a última licença. A licença que vai autorizar aquele empreendimento a começar a funcionar, a começar a operar. Quatro a 10 anos. Ó, tutela antecipada foi um termo que eu usei entre aspas só para vocês entenderem melhor, certo? Mas não é um termo técnico, não. Por isso que é bom as empresas terem assessoria jurídica, né? Para ficar por dentro de uma situação como essa. Mas assim, na prática, não necessariamente ela vai fechar, ela pode continuar as operações de maneira irregular, né? Na prática. Mas na teoria, ela tem que ser, essa licença, essa renovação da licença, ela tem que ser requerida em até 120 dias antes do término do prazo, que é para ser renovada automaticamente por quanto tempo for necessário até que haja uma decisão do órgão competente se vai deferir ou não aquela renovação. Beleza? Deu para entender, né? Isso está lá no artigo 14, parágrafo 4 da Lei Complementar 140 de 2011. Também vale a pena vocês darem uma olhadinha, beleza? Quanto à anuência para o licenciamento, a gente vai ver que em alguns casos é necessária a anuência de outros órgãos ambientais, certo? Em alguns casos, quando uma obra ou atividade puder afetar outras áreas, recursos ou populações específicas, pode ser que seja necessária uma anuência de outros órgãos, além daquele órgão ambiental competente para o licenciamento, certo? E aí vai caber ao próprio IBAMA averiguar se realmente há necessidade de anuência de outros órgãos, nesses casos, certo? E aí a portaria interministerial número 60 de 2015, ela vai estabelecer procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da administração pública federal, como a FUNAI, o FCP, o IFAM, o Ministério da Saúde, em licenciamentos ambientais de competência do IBAMA. Como assim, professor? Imagine o seguinte, se trata de um empreendimento de abrangência, digamos, local, beleza, mas que vai ter impacto numa reserva indígena. O que a gente está falando aqui é que, nesse caso, pode ser necessário uma notificação à FUNAI para que, se for o caso, ela precise anuir para aquela licença, entendeu? Vai caber à autoridade ambiental, ao IBAMA, averiguar se há a necessidade da anuência da FUNAI ou não, certo? É só um exemplo. Já a Lei 9.985, que é a lei que trata das unidades de conservação, também a Instrução Normativa do ICMBio número 5 de 2009, elas vão tratar da necessidade de anuência do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, ICMBio, em licenciamentos de atividades que impactem unidades de conservação federais, certo? Então, se nós temos, por exemplo, um Parque Nacional de Ubajara, que é uma unidade de conservação nacional, se nós tivermos, se eu não me engano, é um parque nacional, né? O Ubajara é um parque nacional, isso. Então é um parque nacional, uma unidade de conservação federal. Se houver algum impacto naquela região, uma obra que vai causar algum impacto naquela região, ela vai ser necessária uma anuência do ICMBio. Beleza? Não, é porque além do IBAMA, normalmente seria só o IBAMA, mas como se trata de uma unidade de conservação federal, vai ser necessário também a anuência do ICMBio. Pronto, a gente finaliza aqui essa parte do licenciamento ambiental. Ficou alguma dúvida? A gente pode seguir adiante. Tá tranquilo, pessoal? Boa. Então, bora seguir adiante. Agora a gente vai falar um pouco sobre responsabilidade por dano ambiental. De antemão, a gente diz que essa responsabilidade por dano ambiental, ela está disciplinada, ela já está fundamentada na nossa Constituição, artigo 225, parágrafo 3º da Constituição. E aí, essa responsabilidade, ela pode ser civil, ela pode ser penal e também administrativa,
certo? Ela pode se dar nessas três esferas. Em se tratando da matéria cível, essa responsabilidade ela é objetiva. Quando eu falo que uma responsabilidade é objetiva, é porque ela não necessita, ela não demanda da averiguação do aspecto subjetivo. O que seria esse aspecto subjetivo? Você saberia me dizer? Esse elemento subjetivo é o dolo ou a culpa. Então, em se tratando de matéria cível, não vai ser necessário averiguar se houve dolo ou culpa naquela. Isso. Só basta averiguar o dano e o nexo causal entre o dano e o sujeito, o agente. Certo? Não vai ser necessário averiguar se houve dolo ou culpa, porque dispensa o elemento subjetivo. É uma responsabilidade de cunho objetivo. Já no âmbito penal, vocês devem saber que não existe responsabilidade penal objetiva. Para ser responsabilizado, para alguém ser responsabilizado penalmente, ele vai ter que ser constatado ou dolo ou culpa. Vai ter que haver o elemento subjetivo. Certo? E aí, no âmbito administrativo, embora haja aí uma divergência doutrinária para saber se é uma responsabilidade objetiva ou subjetiva, entende-se aí, a maioria, a doutrina majoritária, ela vai entender que é uma responsabilidade subjetiva. Também demanda o aspecto do elemento subjetivo. Certo? E aí, a gente vai tratar de maneiras de... Tudo certo, tá bem mal. Cara, fiscalizando, irmão. A gente vai saber aqui, vai entender, vai falar um pouco sobre maneiras de recuperar ou reparar a área que foi vítima de degradação. Exatamente. E aí nós temos, no ordenamento jurídico brasileiro, no direito ambiental, nós temos a restauração natural, a compensação ou a indenização. São essas três maneiras de reparar ou recuperar uma área degradada. Certo? A primeira delas, e a mais querida dentre os ambientalistas, embora seja a mais utópica, a mais complicada de se chegar na prática, é a restauração natural. Restauração natural é a tentativa de retorno ao status quo ante. Status quo ante é a situação da localização, daquele meio ambiente antes do impacto, antes do dano ambiental, certo? É a tentativa de retorno a esse status anterior ao dano ambiental, ou seja, uma recomposição do patrimônio ecológico daquela área a ponto de fazer cessar o dano que a atormenta, tornando-a o mais próximo possível à situação em que antes se encontrava aquela região. Certo? Então vocês já estão percebendo, eu imagino, a dificuldade na prática de se conseguir essa restauração natural. Como assim? Imagina que eu, sei lá, sou um fazendeiro lá da região ali do Pantanal Mato Grossense. E eu vou botar fogo ali na minha propriedadezinha para fazer a minha colheita. Só que esse fogo da minha propriedade, por causa do clima seco lá e tudo, ele se alastrou e simplesmente pôs fogo, queimou uma, sei lá, saiu do controle e foi em direção aí, matando a vegetação do Pantanal. Digamos que foi 50 hectares de área incendiada, tomada pelo fogo. Vocês acham que é possível haver uma restauração natural de 50 hectares de Pantanal para a gente conseguir fazer uma recomposição do patrimônio ecológico, tornando o mais próximo possível a situação em que antes se encontravam? É no mínimo muito complicado. Uma coisa que exigiria aí dezenas de anos até que conseguisse, né, décadas e décadas para que fosse possível essa recomposição. Certo? Então essa é a tentativa mais complicada de se alcançar, tendo em vista a própria complexidade de alguns ecossistemas degradados e a dificuldade para recuperá-los novamente, né, completamente. E ainda tem um detalhe crucial: a possibilidade de extinção de espécies. Então, se um incêndio como esse de 50 hectares ele conseguir extinguir uma espécie, já vai ser um dano aí que simplesmente
Exatamente. Vai ser simplesmente um dano que não vai ser impossível de conseguir recompor. Irreversível. E é uma coisa que infelizmente acontece. A gente vê espécies sendo extintas por causa de impactos, de danos ambientais. E aí são danos irreversíveis que não vão comportar uma restauração natural. E aí quais são as hipóteses subsidiárias de reparação ou restauração natural, né? Ou recuperação das áreas degradadas? Nós temos a restauração natural, que foi essa que a gente falou. Temos também a compensação. O que é que se faz com relação à compensação? Por exemplo, se eu tenho aqui uma região muito rica, uma região de planície que tem um rio, um curso d'água importante para o meu estado, e ao redor desse curso d'água eu tenho toda uma vegetação, mata ciliar, várias árvores centenárias, enfim, então é uma região biologicamente rica, né? Em termos de ecossistema, é uma região bastante rica. E aí eu vou lá e vou represar o rio, vou criar uma barragem no rio para, enfim, represar água para consumo humano, não sei. E aí essa barragem, quando a gente faz uma barragem, o que é que acontece? A área ela vai ser inundada. Quando se inunda uma área, você pode ter certeza que vai haver um grande impacto ambiental aí. Nós vamos ter várias árvores, enfim, espécies da fauna e da flora que vão morrer, que vão, enfim, sucumbir por causa dessa área que vai ser alagada. Essa área que vai ser alagada, ela vai ser impossível de ser restaurada, né? Vocês concordam comigo quanto a isso? Então, a gente já descarta aqui a restauração natural. Vai ser impossível a gente restaurar, a gente recompor o meio ambiente naquela área, a menos que a gente derrube a barragem, né? Mas não vai ser o caso. Então, o que é que se faz? O que é que se pode fazer? O que é que o direito ambiental, a tutela do direito ambiental no Brasil, ela possibilita? Ela possibilita que se faça uma compensação em outra área, certo? Já que a compensação, já que a qualidade ambiental do local do dano ela não vai poder ser restaurada, porque ela está debaixo d'água, aquele local ele não vai poder ser restaurado, então a qualidade ambiental daquele local ele não vai poder ser restaurada. Então, o que é que se faz? Se busca aumentar a qualidade ambiental global. Porque quando a gente melhora a qualidade ambiental de um local específico, a gente está melhorando a qualidade ambiental local e global. Se a gente colocar em outro local, não vai estar se a gente tentar melhorar a qualidade ambiental de outro local, a gente obviamente não vai estar melhorando a qualidade ambiental daquele local atingido, mas vai estar aumentando a qualidade ambiental global. O raciocínio é esse. Já que não vai ser possível restaurar o local degradado, que se melhore a qualidade ambiental de outro local para compensar aquele local degradado. A ideia é simples, né? Dá para a gente entender mais ou menos. Então, a compensação ambiental vai ser a estratégia escolhida caso não seja possível a restauração in loco, né, in situ, daquele local efetivamente degradado. E já que a qualidade ambiental do local do evento danoso não poderá ser restabelecida, deve-se trabalhar para que a qualidade ambiental global seja, por sua vez, recuperada, como eu acabei de falar com vocês. Então, a compensação ela vai funcionar como uma espécie de equivalência ecológica, certo? Do ambiente degradado com a área onde será realizada a intervenção, de preferência uma região que receba influência direta do ecossistema vítima do dano. Então, não faz sentido você querer compensar um dano ambiental de uma barragem que foi construída aqui em Sobral, fazendo uma melhoria na qualidade do meio ambiente lá, sei lá no Piauí. Faz sentido. Tem que ser o mais próximo possível do local onde houve o dano e da área que foi degradada, que não vai poder ser restaurada. Beleza? Deu para entender mais ou menos a compensação ambiental? E por fim, nós temos a que é menos desejada pelos ambientalistas, mas que é a mais comum, infelizmente, que é a indenização. A indenização ela tem que ser subsidiária, quando não for possível, de maneira alguma, nem a restauração, nem a compensação, né? Quando não for possível a recuperação do meio ambiente degradado. Quando não é possível a recuperação, a gente fala da reparação dos danos, a indenização, certo? Isso é uma espécie de fracasso ecológico,
É um fracasso ecológico. A gente não vai conseguir melhorar a qualidade ambiental nem local nem global. Então a gente vai pelo menos reparar o dano pagando a indenização. Certo? Então aí se trata de um dano irreversível. Sim, querendo ou não. Mas aí a gente tem que lembrar que ambiental é um negócio mais extenso. A gente falou de várias classificações didáticas do meio ambiente. Por exemplo, tu lembra que na frente da Câmara derrubaram um prédio histórico lá? Naquela esquina? Pronto. Vai ser possível reconstruir um prédio histórico? Eles estão reconstruindo, eu sei, mas não é um prédio histórico. É um novo prédio, entendeu? Então, em tese, ali poderia ser um caso de indenização. Entendeu? Deve ter tido, talvez. Não sei dizer. Ali é um patrimônio histórico. E aí vai depender, obviamente, da identificação da pessoa envolvida, seja pessoa física ou pessoa jurídica, seja de direito público ou privado. Sim, entes públicos podem ser responsabilizados por danos ambientais. Isso acontece com frequência, inclusive. Certo? Também vai depender da valoração do dano ocorrido, né? E isso é bem difícil, como é que se valora um dano ambiental de grandes proporções, né? Um incêndio de 50 hectares no Pantanal, como é que se valora isso? Monetariamente falando. Vai ter, se for falar para o ambientalista vai dizer que isso não tem preço, simplesmente foi uma perda inestimável. Mas aí como é que se valora isso aí para termos de indenização? Certo? E vai ser necessário também um trâmite judicial que muitas vezes dura décadas também, sem qualquer resolução. A dificuldade ela começa da identificação da parte, cara. Como é que vai se identificar quem foi que deu início a um incêndio? É difícil. É muito difícil e exige muita boa vontade. Nem sempre se tem essa boa vontade. E aí a obrigação de reparar os danos mediante uma quantia em dinheiro serve tanto para desmotivar condutas futuras, né? Como também para, de certo modo, dar uma resposta econômica às vítimas daquela degradação, que no caso é a própria sociedade. Por quê? Porque o meio ambiente, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso, um direito de cada um de nós, de toda a sociedade. Então, se há um dano ambiental, quem perde é toda a sociedade. E aí a maneira de reparar isso é por meio da indenização. Essa indenização ela vai servir para desmotivar condutas futuras e dar uma resposta econômica às vítimas. Então essa indenização ela vai ser destinada a um fundo, seja local, seja estadual, seja nacional, destinado à proteção do meio ambiente. Beleza? E aí, em se tratando ainda da responsabilidade por dano ambiental, existe a responsabilidade objetiva, que a gente está falando, certo? Para casos de dano ambiental de cunho, A responsabilidade civil, como eu falei, em caso de dano ambiental, ela é de cunho objetivo. Por quê? Porque ela dispensa o elemento subjetivo, dispensa a aferição de dolo ou culpa, certo? Bastando que se constate uma ação ou omissão de um agente, certo? Que cause um dano e que se constate também o nexo de causalidade entre esse dano e a ação ou omissão do agente. Beleza? Basta que se constate isso. Sendo constatado isso, independentemente de dolo ou culpa, vai ter aí, o infrator ele vai ser objetivamente responsabilizado. Está lá no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, e também está lá no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 81. Certo? Não, pode ser tanto a pessoa física como a pessoa jurídica. Aí seria talvez caso de ação regressiva, né, da própria empresa entrando contra esse funcionário. Mas se o funcionário ele tava atuando em nome da empresa, quem responde é a empresa, entendeu? Aí fica facultada à empresa a possibilidade de entrar com ação regressiva posteriormente contra esse funcionário, se for constatado que houve aí um dolo. Mas, enfim, é uma faculdade da empresa. A empresa vai ter essa possibilidade futura.
Essa questão da responsabilidade objetiva, da responsabilidade civil objetiva, ela é regida pela teoria do risco integral, e sendo constatado o nexo de causalidade como fator aglutinante que une o dano ao agente que cometeu o dano, não se admite nenhuma excludente de responsabilidade, certo? Então se trata da teoria de risco integral, não se admite aí nenhum excludente de responsabilidade, basta que se constate o nexo de causalidade entre o dano causado e o agente causador do dano, beleza? A teoria do risco integral tem uma ligação importante com o princípio do poluidor-pagador. A gente falou na nossa primeira aula sobre os princípios do direito ambiental. Um deles, o princípio do poluidor-pagador, que diz basicamente que, sendo o empreendedor o único que ganha com aquele dano ambiental, que seja ele o responsável por reparar aquele dano. Entendeu? A ideia é essa. No dano ambiental, todo mundo perde. Só uma pessoa ganha, que é o cara que usa aquele dano ambiental para favorecer a sua atividade. Então, se é ele a única pessoa que ganha, então que seja ele o responsabilizado para reparar aquele dano. Beleza? E aí, para o STJ, a responsabilidade por danos ambientais ela é objetiva e solidária, envolvendo aí todos os agentes que concorreram para causar aquele dano. Beleza? E aí, ainda na responsabilidade objetiva, a obrigação resultante do dano, ela vai ser de caráter próprio terreno. Isso. Porque é uma responsabilidade por causa da coisa, não por causa do agente. Então vai ser uma responsabilidade que vai acompanhar a coisa. Por exemplo, ela vai poder ser transferida para novos detentores da posse ou domínio da propriedade em que se constatou o dano, ainda que não sejam os agentes da degradação. Isso aí se trata de uma obrigação real. Digamos aí que o Mário Vitor tem uma fazendinha lá na margem do Rio Acarau, lá perto do Patriarca. Fazendinha até grande. Aí ele bota fogo na mata ciliar para fazer um plantio. Ele está não apenas causando dano ambiental, mas causando dano ambiental numa área de preservação permanente, que é a que margeia um curso d'água, certo? E aí, como é que chama? Esse dano ambiental que ele vai causar, obviamente vai ser passível de reparação. Ele vai ter que ser responsabilizado civilmente por aquele dano, certo? E aí o Mário Vitor, o que é que ele faz? Botou fogo lá, aí ele vai e vende a propriedade dele para outra pessoa. E aí, exatamente, como a obrigação resultante do dano ambiental é uma obrigação próprio terreno, por causa da coisa e não por causa do agente, o novo detentor daquele local, daquela propriedade, ele vai também ser responsável pela reparação daquele dano causado, certo? E ele não vai poder reclamar disso, porque se trata de uma obrigação que acompanha a coisa e não o agente causador. Isso é uma súmula número 623 do STJ, que diz o seguinte: as obrigações ambientais possuem natureza próprio terreno, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual ou dos anteriores, a escolha do credor. Então, pode ser cobrado tanto o Mário Vitor, como também pode ser cobrado o novo detentor daquela posse, certo? O poder público ele também não pode se eximir da responsabilidade, caso seja o agente algum ente da administração pública direta ou indireta. Isso acontece na prática. Por exemplo, digamos que uma equipe do SAI vai fazer um reparo na tubulação e aí, sei lá, essa tubulação ela quebra e espalha esgoto em toda uma região importante em termos de, por exemplo, espalha esgoto sei lá, tem a pedra na andorinha. Pronto, tem uma área de preservação, tem uma área de proteção ambiental que reúne características ambientais importantes. Essa área, por ser uma área de proteção ambiental, como a gente vai falar, ela pode ter vida humana, pode ter comércio, né, de pequeno porte e tudo. Então ela pode ter asfalto, ela pode ter vias públicas. Então se tem lá uma ligação de esgoto, vai lá o SAI, que é uma empresa que na verdade é uma autarquia municipal, uma autarquia pública municipal, e ela vai lá e no seu trabalho lá de manutenção da rede coletora de esgoto,
ela acaba quebrando alguma coisa e espalha esgoto por toda aquela região protegida, aquela área de proteção ambiental. Vai ser constatado aí um dano ambiental e esse dano ambiental ele vai exigir uma reparação, inclusive por parte do poder público. Não tem problema nenhum o poder público ser responsabilizado por um dano ambiental. Já aconteceu aqui em Sobral, por exemplo, de caminhões de alguma das secretarias da prefeitura, muito tempo atrás, emitindo gases poluentes numa quantidade acima do permitido, parou na fiscalização da SEMAS e a SEMAS multou. Acontece. No caso, eu estou falando aqui de uma responsabilidade administrativa, multa, né? Multa administrativa. Mas pode acontecer também responsabilidade civil. O poder público, além disso, também pode ser responsabilizado por omissão na fiscalização. Então, se foi constatado, se algum agente público constata um dano ambiental e deixa de fazer a autuação, deixa de lavrar um auto de infração, uma coisa do tipo, deixa de fiscalizar, ele também poderá ser responsabilizado por omissão de fiscalização, certo? E aí uma observação importante: a licitude da atividade que ensejou o dano, ela não vai excluir a responsabilidade do agente. Então, mesmo que o agente estivesse fazendo uma atividade lícita, uma atividade legal, uma atividade que ele tem autorização para aquilo, se aquela atividade causar um dano, ele não vai deixar de ser responsabilizado civilmente por aquele dano. Como o próprio exemplo que eu trouxe aqui, os caras lá do SAI que estariam, um exemplo hipotético, para deixar claro, dos caras do SAI que estariam lá reformando uma rede coletora de esgoto e deixam o esgoto vazar para uma área de proteção ambiental, certo? Eles estavam fazendo uma atividade lícita, faz parte do trabalho deles, mas por acidente esse esgoto começou a vazar para uma área de proteção ambiental. Como eu falei, a responsabilidade civil ela não exige nem dolo nem culpa, então mesmo que seja por acidente, vai ter que ser, no caso, responsabilizado. Pode. Ele, na verdade, vai ficar a critério do credor. Pode cobrar qualquer um que tenha relação com aquela propriedade, seja o que... exatamente. Aí vamos falar um pouco sobre as excludentes da responsabilidade. As excludentes, elas vão se tratar caso fortuito ou força maior, que é básico também, porque como é que a gente vai responsabilizar um agente por uma pessoa jurídica ou física por um dano ambiental que não foi ele que deu causa, foi um caso fortuito ou força maior, né? Então, foi por exemplo que as empresas mineradoras elas tentam alegar, no caso das fortes chuvas, que fazem com que aconteça rompimento de barragem, elas tentam alegar que foi caso fortuito ou força maior, mas muitas vezes as barragens estão irregulares, estão com as licenças atrasadas, enfim, não cabe esse mérito. Mas quando se tratar realmente de caso fortuito ou força maior, que vai ter que ser observado de acordo com o caso concreto, caso a caso, pode ser excluída aí a responsabilidade. Assim como no estado de necessidade, certo? O estado de necessidade, inclusive, tem lá no artigo 37, inciso 1 da Lei de Crimes Ambientais. Então, digamos que você está no meio do mato e você se depara com a onça. Meu amigo, estando você e a onça no meio do mato, o que você vai fazer? Se você não conseguir fugir, se tiver uma pedra do lado, você vai usar essa pedra para tentar se proteger, não vai? Estado de necessidade, exatamente. Exatamente. O caso da onça é um caso de iminente perigo, a onça poderia lhe atacar. Exatamente. Você não vai ser responsabilizado por matar uma vaca para consumo humano, certo? Exatamente nesse sentido da subsistência, né? O estado de necessidade. O agricultor familiar ele não vai ser responsabilizado, o pecuarista familiar, né? O pequeno produtor rural, ele não vai ser responsabilizado por matar algumas galinhas por semana para poder enfim, alimentar a si próprio e alimentar a sua família. É isso mesmo. Inclusive é o que diz o artigo 37, inciso 1 da Lei de Crimes Ambientais. Vale a pena a gente dar uma olhadinha também. Certo? E aí,
não há, assim, para a gente deixar bem claro, boa parte da doutrina da jurisprudência consideram que casos fortuitos de força maior se coincidem, né? Não existem diferenças quanto a isso, né? Mas o que é que seria isso? Seria quando o acontecimento que gerou o dano exorbitar qualquer controle possível por parte do agente. O agente não poderia fazer absolutamente nada para evitar aquele dano, certo? Então não se trata nem de ação, nem de omissão. Não há nexo de causalidade entre a ação e a omissão do agente e o dano. O dano, na verdade, ele foi causado por um caso fortuito ou força maior que ninguém poderia evitar, certo? Bem como não se afere nenhuma ligação com a atividade de risco desenvolvida. Tranquilo até aqui? Então nós vamos aproveitar aí os nossos últimos minutos de aula, falar um pouquinho sobre a lei dos crimes ambientais, certo? A lei dos crimes ambientais, a lei 9.605 de 98, ela vai seguir as orientações dos princípios, né, prezando pela repressão do dano, mas especialmente pela prevenção. A lei dos crimes ambientais ela vai atribuir penas em cada caso. Isso é Isso, já tem a noção de qual vai ser o tamanho do dano e tudo. E aí tem que ser. A precaução não, ainda é um momento anterior. A gente viu isso na aula passada, que foi quando a gente falou dos princípios do direito ambiental, o princípio da prevenção e da precaução. A lei dos crimes ambientais ela vai ter seções que vão tratar dos crimes contra a fauna, contra a flora, contra o ordenamento urbano, contra o patrimônio cultural e contra as poluições em geral, certo? A responsabilidade penal ambiental, ela está lá conforme o artigo 2º da lei 9605 de 98, ela deve ser atribuída de maneira concorrente, na medida da culpabilidade de cada um dos agentes, a todos aqueles que podiam ou deviam agir de maneira diversa a que gerou o dano. Primeiro de tudo, responsabilidade penal ambiental, aqui a gente está falando de responsabilidade subjetiva. Precisa aferir se houve dolo ou se houve culpa, certo? E aí, na medida da culpabilidade, mais do que um agente pode ser responsabilizado de maneira concorrente, na medida da sua culpabilidade, né? Esse agente seria todo aquele que poderia agir ou deixar de agir de maneira diversa a que gerou o dano. Beleza? E aí as pessoas jurídicas, que são consideradas as maiores poluidoras, diga-se de passagem, elas também podem ser responsabilizadas penalmente, certo? Obviamente não tem como se tratar de uma pena de reclusão para uma pessoa jurídica, mas existem penas, né, tipos de pena diferentes, peculiares, para casos de pessoas jurídicas poluidoras, certo? Também é cabível a desconsideração da personalidade jurídica sempre que a pessoa jurídica, a personalidade jurídica, a existência de uma personalidade jurídica estiver obstruindo o andamento da responsabilização, certo? Quando estiver sendo um obstáculo para o ressarcimento de prejuízo, conforme o artigo 4º da Lei 9605. Quanto à aplicação da pena, o dano ambiental será valorado mediante uma perícia, será realizada uma perícia técnica para tentar valorar o dano, sempre que possível, obviamente, podendo inclusive utilizar a perícia realizada no inquérito civil ou no juízo civil, de acordo com o artigo 19, caput parágrafo 1. Então, se já houve uma perícia ainda em fase de inquérito, essa perícia ela poderá ser aproveitada judicialmente, certo? E aí o artigo 21 da Lei dos Crimes Ambientais também trata da aplicação da pena para pessoas jurídicas. Eles trazem algumas modalidades de pena para pessoas jurídicas, que correspondem à multa, penas restritivas de direito ou prestações de serviço à comunidade, certo? Aí no artigo 22 traz as modalidades das penas restritivas de direito para as pessoas jurídicas, vale a pena vocês darem uma olhadinha aí, mas trata de várias possibilidades, até o encerramento das atividades, certo? Vale a pena vocês darem uma olhadinha. O artigo 23 elenca as formas de prestação de serviço à comunidade a serem adotadas por uma pessoa jurídica condenada por dano ambiental. Então a pessoa jurídica, obviamente, ela não vai poder sofrer uma pena de reclusão, mas ela vai ter outras modalidades de pena que ela vai poder pagar. E aí os crimes em espécie, eu vou falar bem rapidamente, o ideal seria que vocês dessem uma olhadinha na lei, porque são vários crimes que a lei tipifica, certo? Mas aí temos do artigo 29 ao artigo 37 os crimes contra a fauna, né? Obviamente são os crimes que atingem as espécies
de nossa vida animal. Como você falou, o artigo 37, né, trata dos casos em que não se constitui crime o abate de animais, quando se tratar de consumo próprio, certo? Temos nos artigos 38 a 53 os crimes contra a flora e as unidades de conservação, certo? As vítimas desses tipos de crime vão ser as espécies vegetais localizadas dentro ou fora de unidades de conservação. E aí o artigo 40 e o 40A vão falar que sempre que o crime ambiental atingir vegetação de unidade de conservação, seja ela de uso sustentável, seja ela de proteção integral, a pena vai ser maior. Então, sempre que atingir aquele dano ambiental, atingir uma unidade de conservação, a pena será maior. Ainda sobre os crimes contra a flora e as unidades de conservação, a gente vai aqui mencionar, já adiantar, que as unidades de proteção integral são a estação ecológica, as reservas ecológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre. A gente vai já falar melhor sobre isso. As unidades de conservação de uso sustentável. Oi? Porque são as que demandam mais proteção ao meio ambiente, que são as de proteção integral. São as mais rígidas. Aí as de uso sustentável são as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevância e interesse ecológico, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares de patrimônio natural, certo? E aí, em crimes cometidos nas unidades de conservação acima mencionadas, haverá circunstância agravante de pena se puserem em risco espécies de extinção. Então, além de a pena já ser maior, porque se tratou de unidade de conservação, se aquele dano ambiental colocar em risco uma espécie que está em extinção, ainda vai ser agravada a pena. Está lá no artigo 40, parágrafo 2º e 40A, parágrafo 2º. Então, se o dano, por sua vez, for cometido de maneira culposa e não dolosa, essa pena será reduzida pela metade. Está lá no artigo 40, parágrafo 3º e 40A, parágrafo 3º. Certo? Os artigos 54 a 61 vão falar de poluição e outros crimes ambientais. Certo? E aqui importante, o artigo 60 vai tratar do crime pela falta de licenciamento ambiental. Então, se você iniciar uma obra que causa um impacto ambiental sem um licenciamento ambiental, você está cometendo um crime. Certo? De acordo com o artigo 60 da Lei dos Crimes Ambientais. Já os artigos 62 a 65 vão tratar dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, certo? Tipos penais ambientais que tutelam especificamente o meio ambiente cultural e artificial. Por exemplo, o que trata do crime por pichação, vandalismo ao patrimônio público, por exemplo. Está nessa parte aqui, nessa seção da Lei de Crimes Ambientais. Seguindo adiante, quanto à competência, a regra geral é que o crime ambiental ele seja processado e julgado diante da Justiça Comum Estadual. E aí, em nome da predominância de interesse, quando o crime atingir bens, serviços ou interesse da União, né, ou então das suas autarquias ou fundações públicas, a competência será da Justiça Federal, obviamente, de acordo com o artigo 109, inciso 4 da Constituição. E a jurisprudência também já se posicionou a favor de realocar a competência para a Justiça Federal, sempre que o dano começar, né, tiver origem local, começar de pequena proporção e se alastrar até atingir uma dimensão regional ou nacional. A competência ela vai poder ser realocada da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Então, se o dano começou de maneira sendo um dano apenas local, de menor impacto, a competência ali vai ser uma competência local, seria da Justiça Comum Estadual. Mas se esse dano for adquirindo proporções maiores, proporções regionais ou até nacional, essa competência ela poderá ser realocada para a Justiça Federal. Beleza? E aí é importante mencionar também que, embora sejam considerados patrimônios nacionais, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Pantanal, as serras do mar ou a zona costeira, embora sejam considerados patrimônios nacionais, só o fato de o dano ambiental ser nessas áreas não necessariamente vai atrair a competência para a Justiça Federal. A menos que siga o que a gente acabou de falar aqui, se tratar, falando em termos de predominância de interesse, se tratar de interesse regional ou nacional.
Importante, né? Não tem, né? Certeza. Patrimônio nacional, né? Pois é. E aí, quanto às sanções e infrações administrativas, elas também estão lá previstas na Lei dos Crimes Ambientais, na seçãozinha específica, dos artigos 70 a 76 da Lei dos Crimes Ambientais, vão falar das sanções e infrações administrativas, certo? Incluindo sanções restritivas de direitos. E aí o decreto 6514 de 2008, ele vai tratar de institutos como da advertência, da multa diária, reincidência, apreensões, sanções de destruição de produtos, suspensão de venda ou fabricação, embargo de obra e até demolição da obra, certo? São tipos de sanções de cunho administrativo que podem ser utilizados em caso de dano ambiental, em caso de responsabilidade administrativa, certo? Falando especificamente sobre a demolição, por quê? Porque já foi assunto de prova. A demolição deve ocorrer quando, após garantidos o contraditório e a ampla defesa do procedimento, ou seja, antes de você demolir o empreendimento, você tem que garantir o contraditório daquela parte que vai ser, obviamente, né, a pessoa que causou o dano, mas que vai ser prejudicada com aquela demolição, ela tem que ser ouvida, certo? E deve ocorrer se verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida em desacordo com a legislação ambiental, inciso 1, ou quando a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes da legislação ambiental e não seja passível de regularização. Inciso 2, certo? São as duas possibilidades aí de demolição. Por exemplo, se eu der uma doida em mim e eu disser, não, mano, eu vou aqui pegar o muro da minha casa e avançar 1,5 m do meu muro para a calçada. Tem a calçada na minha casa, eu quero pegar 1,5 m da calçada para mim. Eu posso fazer isso? Eu vou conseguir uma licença na prefeitura para isso? Mas ainda assim, Código de Obras e Posturas, exatamente. Lei complementar números 40 ou 2000, eu acho. Enfim. Já existe esse código que proíbe que façam isso, que peguem uma área pública, um passeio público para construir, aumentar, né, a minha construção. Ainda assim eu vou e faço. Vai ser possível regularizar isso? Não, vai ser impossível. Qual vai ser o caminho aí nesse caso? A demolição, não tem outra coisa. Certo? E aí o infrator, o cara que fez aquele dano, no caso, né, que fez aquela atividade danosa, ele vai ser ele que vai ter que arcar com os custos da demolição. Ressalvas. Não pode ocorrer em edifícios residenciais. Você não pode demolir um edifício residencial. E também não pode ocorrer quando a demolição for mais nociva ao meio ambiente do que a manutenção da obra. Então, se depois que o negócio foi feito, for mais perigoso ao meio ambiente você demolir aquele negócio do que você manter ele em funcionamento, você vai ter que manter ele lá. Certo? Vão ter que procurar outra maneira de reparar aquele dano ou então de administrativamente punir aquele infrator. Certo? Mas se for mais nocivo ao meio ambiente, a demolição que deixa a obra do jeito que está. Todos os agentes de fiscalização dos órgãos componentes do CISNAMA, a Capitania dos Portos e o Ministério da Marinha são competentes para lavrar auto de infração. Artigo 70, parágrafo 1º da Lei de Crimes Ambientais. A autoridade ambiental deverá instaurar procedimento logo que constatar a infração. Então, se foi constatada a infração, deve ser lavrado o auto de infração e iniciar o procedimento. Instaurar logo o procedimento, sob pena de corresponsabilidade. Então, se passa um fiscalzinho lá da Selma, por exemplo, de Sobral, e constata que o cara invadiu uma calçada, construiu 1,5 m além da calçada, e se ele não fizer nada com relação àquilo, ele pode ser corresponsabilizado. Então ele tem que lavrar o auto de infração, ele tem que instaurar um procedimento para apurar aquele dano. Certo? Artigo 70, parágrafo 3º. Código Florestal, bem rapidinho. Trata-se da Lei 12.651 de 2012. Ele vai tratar da pequena propriedade rural, da área de preservação permanente, da reserva legal e da Amazônia Legal. Aqui no nosso curso a gente vai falar mais especificamente da área de preservação ambiental e da reserva legal, certo?
Se trata de uma limitação do direito de propriedade nesses locais. A gente já falou sobre isso na aula passada. A gente tem um direito natural, a gente tem um direito inerente à qualidade humana, que é o direito de propriedade. Isso é a reserva legal. Isso é a reserva legal. Isso. Ó, aí a competência para legislar concorrente da União, dos Estados, entretanto, as leis estaduais não podem ser mais permissivas que a Lei Geral Federal, certo? Então, o Código Florestal ele traz isso também, que a competência para legislar ela é concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Mas se há uma lei federal, a lei estadual ela não pode ser mais permissiva, ela tem que ser mais protetiva ao meio ambiente. Isso, mais específico, exatamente. Mas não podem ser de maneira alguma mais permissivas que a lei federal. Por exemplo, os decretos do coronavírus, né, que os decretos estaduais só pode ser mais rígido, não pode ser mais permissivo. Mas é outra coisa, que a gente está falando da reserva legal. Certo? Aí os conceitos de cada um desses institutos aqui, eles estão lá no... Vai ter que demorar mais um pouquinho, do que 5 minutos, tá? Estão lá no artigo 3º, então se preparem aí. Parece que não tem nada para falar. Hoje tem jogo? Tem, né? Alguns. Aí o primeiro conceito que a gente vai trazer é o de área de preservação permanente, né? O artigo 4º traz todas as áreas de preservação permanente. A área de preservação permanente ela é um rol estabelecido no próprio código, no Código Florestal. Ela vai trazer uma série de locais que já são considerados áreas de preservação permanente. Por exemplo, as margens de um rio. As margens de um rio que seja perene, certo? E aí, a depender da largura do curso d'água, vai ser uma faixa maior ou menor de área de preservação permanente nas margens, né? Isso é só um exemplo, certo? Além do artigo 4º, que traz todas as áreas de preservação permanente, o artigo 6º traz áreas que podem ser, por ato do poder público, transformadas em áreas de preservação permanente também, por ato discricionário do chefe do executivo, por exemplo, um decreto, certo? Fundamentando-se no interesse social. Então existe um rol das áreas que já são consideradas áreas de preservação permanente, vale a pena vocês darem uma olhada no artigo 4º do Código Florestal. Existe outro rol de áreas que podem ser consideradas, que podem ser transformadas em áreas de preservação permanente por ato discricionário do chefe do executivo, decreto, por exemplo, certo? Fundamentando-se no interesse social. Para a jurisprudência, não cabe indenização na expropriação de propriedade em área de preservação permanente, a menos que se comprove um inegável prejuízo, considerando ainda a impossibilidade de exploração econômica. Então, se você tem uma área de preservação permanente aqui na margem do rio Acaraú, esse terreno é seu, a prefeitura vai e expropria, né? Se considera aí de interesse social, uma área de preservação permanente, então tem que ser desapropriada para ser do poder público. Segundo a jurisprudência, não cabe indenização nesses casos, a menos que você consiga comprovar de alguma maneira que você ia explorar economicamente aquela sua área, aquela sua propriedade. O que se faz muito difícil, né? Quando se trata de área de preservação permanente, é muito difícil você explorar economicamente aquela área, a menos que seja para a construção de um parque ou alguma coisa que seja compatível com a área de preservação permanente. Certo? Também tem aqui aquele instituto da obrigação próprio terreno, que diz respeito... Mas ali não é área de preservação permanente, ali é Parque Nacional, eu acho. Ah não, o Parque Nacional é o Bajara, né? Eu não sei dizer. Não sei, realmente não sei não. Também se aplica o Instituto da Obrigação Próprio Terreno, que diz respeito ao dever de reparar danos causados em APP, ou seja, se for transferida a propriedade, o novo proprietário ele também pode ser, dele também pode ser cobrado. Em regra, não se pode suprimir a vegetação em áreas de preservação permanente.
Se suprimir, tem que recompor, e para suprimir tem que ser baseado na utilidade pública e interesse social no baixo impacto. Certo? São as possibilidades de se suprimir vegetação numa área de preservação permanente. Já a reserva legal, ela é uma parcela de uma propriedade rural que não seja área de preservação permanente e deve ser preservada para proteger os recursos naturais, os processos ecológicos, a biodiversidade e a fauna e a flora nativas. Então, uma parcelazinha da sua propriedade rural, você tem que deixar ela lá intocada para ser considerada uma reserva legal. Certo? Aí lá no artigo 12 do Código Florestal vai trazer os percentuais da sua propriedade que você tem que destinar para a reserva legal, a depender do tipo de propriedade. Então lá no artigo 12 também vale a pena dar uma rápida lida. Certo? Essa reserva legal ela tem que ser averbada no registro do imóvel, na matrícula do imóvel, certo? No registro público, devendo ser mantida em caso de transmissão, desmembramento ou retificação. Então, ainda que você venda sua propriedade, essa reserva legal ela continua, está lá averbada na matrícula, certo? Ainda que você desmembre a propriedade, ainda que você retifique o seu imóvel, também tem que continuar a reserva legal. A vegetação é obrigatória a inscrição da reserva legal no cadastro ambiental rural, certo? Para registrar a reserva legal. A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo servir apenas para manejo florestal sustentável. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre as unidades de conservação, as espécies de unidade de conservação e como é que se dá a gestão e o manejo das unidades de conservação. É bem rapidinho, no máximo 10 minutos, tá bom? Peço desculpas aí para vocês, mas a gente também começou a achar atrasado na parte de 10 minutos. Então vai dar isso mesmo. Sistema Nacional das Unidades de Conservação está lá no artigo, está lá na Lei 9985 de 2000, trata do Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Ela trata da criação, da gestão das unidades de conservação, regulamentando o artigo 220, incisos 1, 2, 3 e 7 da Constituição. As unidades de conservação elas são espaços legalmente instituídos pelo poder público, com características naturais importantes para o equilíbrio ecológico do país, certo? Então, isso é uma conceituação importante de unidades de conservação. Lá no artigo 4, ele traz os objetivos do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, não vou entrar nesse mérito, mas é importante dar uma olhadinha. O artigo 6, artigo 6 diz que será gerido pelo CONAMA, pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo ICMBio, pelo IBAMA e os órgãos estaduais e municipais, que são os órgãos executores, certo? E aí, temos aqui os tipos de uso dos recursos ambientais. Existe o uso direto, que admite a coleta e o uso dos recursos naturais. O uso indireto, que não admite coleta, nem dano, nem destruição dos recursos. E existe ainda o uso sustentável, que consegue associar a proteção ambiental com a atividade econômica e o bem-estar social. São os tipos de uso dos recursos ambientais, certo? E aí a gente vai falar um pouco sobre cada uma das unidades de conservação. Existem as unidades de proteção integral, como eu falei mais cedo. Essas unidades de proteção integral elas são mais rígidas, elas têm como objetivo a proteção do meio ambiente, então ela só vai admitir o uso indireto. Não vai poder coleta, não vai poder dano, não vai poder destruição dos recursos ambientais. Então só admite o uso indireto. Temos primeiro a estação ecológica, está lá no artigo 9º, ela vai tentar aí, ela vai admitir a preservação, as pesquisas científicas, e aí vão precisar de uma prévia autorização, e admitindo também visitas educacionais com a prévia autorização. Elas são de posse e domínio público, podendo haver inclusive desapropriação. A reserva biológica, por sua vez, está prevista lá no artigo 10. Ela vai tratar da preservação integral, sem qualquer interferência humana direta, sem quaisquer modificações. Elas vão ser de posse e domínio públicos também. E elas vão admitir apenas visitas educacionais e pesquisa científica com prévia autorização. Certo? Temos o Parque Nacional, falamos aqui do Parque Nacional de Ubajara, temos também, eu não sei se ainda existe, mas temos o Parque Nacional de Jericoacoara, que eu acho que ainda é Parque Nacional também. Parque Nacional também, isso. Aí, está lá no artigo 11. A ideia aqui é a preservação de ecossistemas ecologicamente relevantes, e o que mais caracteriza um parque nacional é beleza cênica. São locais ecologicamente relevantes e que tenham
beleza cênica, né? Jericoacoara, Parque Nacional de Ubajara, Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, são exemplos de parques nacionais que tem lá de locais com beleza cênica. E aí elas são de posse e domínio público, admite a visitação pública com restrições, recreação e turismo ecológico, né? Tá vendo que já é um pouco mais aberto do que os que a gente já viu, mas também é um uso bem restrito, certo? O monumento natural, por sua vez, está lá no artigo 12, ele tenta ele vai buscar a preservação de sítios naturais raros, e aí eu vou conferir depois se 7 cidades, na verdade, não é um monumento natural, porque essa questão dos sítios naturais raros envolve aí sítios arqueológicos, então talvez... eu vou conferir depois. E aí podem ser áreas particulares, inclusive, com utilização adequada, né? Não precisa necessariamente de ser área pública com desapropriação, pode ser áreas particulares. E aí também se admite, obviamente, a visitação pública. Ainda nas unidades de proteção integral, nós vamos falar agora de unidade de conservação que existe em Sobral. Um refúgio de vida silvestre. Vocês sabem me dizer qual é o refúgio de vida silvestre? Revis, Pedra da Andorinha. Unidade de conservação, refúgio de vida silvestre, Pedra da Andorinha, lá no distrito de Caperuaba. É um exemplo de unidade de conservação. É uma unidade de conservação municipal, certo? Enfim, é prevista no artigo 13 da Lei 9985 de 2000. Se trata de locais em que há reprodução da fauna residente ou migratória e flora local também. Podem ser particulares, mas demandam um uso adequado. Admite visitação pública e pesquisa científica com autorização prévia, certo? Já se tratando das unidades de uso sustentável, o objetivo delas vai ser a conservação mais uso sustentável de alguns recursos naturais. As unidades de uso sustentável elas são mais brandas, elas são mais permissivas, oferecem uma menor proteção ao meio ambiente do que as unidades de proteção integral, certo? Primeiro exemplo, área de proteção ambiental. Aqui em Sobral tinha não sei se ainda tem, que era ali em frente, ali indo para o Parque de Exposições, uma área que tem até de calçamento na avenida, na saída para Massapê. Aquilo ali é uma área de proteção, é uma área de proteção ambiental. Ainda passa um riachozinho lá, tem árvores altas lá, enfim, é um bosque lá. Ela desce para lá, passa ali por trás da Grenadina, enfim. É um exemplo de área de proteção ambiental. É um tipo de proteção bem branda, bem fraquinha, mas é uma proteção. Está lá no artigo 15, área com atributos ecológicos importantes e... Isso, talvez seja porque são áreas de proteção ambiental. Então, são áreas com atributos ecológicos importantes e ocupação humana, certo? Elas vão ter como objetivo proteger a biodiversidade e também disciplinar a ocupação humana com base na sustentabilidade, podendo se tratar de terras públicas ou privadas, podendo ser criadas por decreto e sem depender de desapropriação e indenização, ao contrário das APPs, né, que são... Então, não confunda, pelo amor de Deus, área de proteção ambiental com área de preservação permanente. APA e APP são coisas totalmente diferentes, certo? A APP está lá disciplinada no Código Florestal, a APA está disciplinada na Lei 9985 das unidades de conservação. A APA é a unidade de conservação. A APP já existe um rol lá no Código Florestal de áreas que são consideradas áreas de preservação permanente. A APA ela pode ser criada, né? De acordo com os comandos da lei. Temos a área de relevante interesse ecológico, lá no artigo 16, que trata de relevantes características naturais ou abrigo de exemplares raros da biodiversidade regional. Tem como objetivo a manutenção dos ecossistemas naturais e a regulação do uso. Podem ser terras públicas ou privadas. Temos as florestas nacionais, no artigo 17 da lei. Se trata de áreas com cobertura florestal de espécies majoritariamente nativas. São áreas de domínio público, então as áreas particulares elas devem passar por desapropriação. Admite a permanência de populações tradicionais, como comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e assim por diante. Permite a visitação pública e a pesquisa, com uma regulação. Temos a reserva extrativista, no artigo 18,
tem como objetivo o extrativismo, a agricultura de subsistência e as pequenas criações de animais, certo? Trata aí da proteção dos meios de vida das populações tradicionais e também um uso sustentável. São áreas de domínio público, admitindo aí no caso de desapropriação, permitem visitação e pesquisa, mas proíbem a exploração de recursos minerais e proíbe também a caça. Tem uma reserva de fauna no artigo 19, são áreas com populações de espécies animais, é uma área adequada para estudos técnicos e científicos visando o manejo econômico sustentável da fauna, são de domínio público, admitindo desapropriação também, permite a visitação pública e proíbe a caça daqueles animais, obviamente. Temos a reserva de desenvolvimento sustentável, estamos acabando, viu gente? Temos a reserva de desenvolvimento sustentável, no artigo 20, que abriga as populações tradicionais com sistemas sustentáveis de exploração, essenciais à proteção da natureza e manutenção da biodiversidade, certo? Elas vão ter como objetivo a preservação e a qualidade de vida das populações, elas são de domínio público, admitindo desapropriação, permitem visitação pública, pesquisa e exploração dos recursos e manejo sustentável, certo? Temos por último a reserva particular de patrimônio natural, a RPPN, está lá no artigo 21, se trata de uma área privada perpétua para conservar a biodiversidade. Ela exige aí a assinatura de termo de compromisso no registro de imóveis e admite visitação e pesquisa. Para a gente finalizar, é só esse slide, prometo, é o último. Isso aqui é o mais importante quando se tratar de sistema de unidade de conservação. Como é que se dá a criação, a supressão e a gestão de unidades de conservação. Primeiro de tudo, a criação das unidades de conservação, ela vai demandar estudos técnicos e consulta pública, exceto estação ecológica e reserva biológica, mas em geral demanda aí estudos técnicos e consultas públicas. As unidades de uso sustentável, que são aquelas que oferecem uma menor proteção ao meio ambiente, se comparadas às unidades de proteção integral, elas podem se transformar total ou parcialmente em unidade de proteção integral, mediante instrumento normativo da mesma hierarquia que a criou. Por exemplo, se a unidade de uso sustentável tivesse sido criada por decreto, ela pode ser transformada em unidade de proteção integral também por decreto. Por quê? Porque estaríamos aí propiciando uma maior proteção ao meio ambiente. Se for o contrário, ou seja, se for uma unidade de proteção integral criada seja por lei ou por decreto, ela não pode ser transformada em unidade de uso sustentável por decreto. Ela vai ter que ser por lei. Por quê? Porque aí se trata de menor proteção ao meio ambiente. Certo? As unidades de conservação elas devem ter zonas de amortecimento e, quando necessário, corredores ecológicos, ligando. Isso, não é tipo, terminou a unidade de conservação, aqui já é área degradada, não. Ela tem que ter uma zona aí de amortecimento até um local. Pois é, exatamente. Tem que ter essa zona de amortecimento e, quando necessário, corredores ecológicos ligando unidades de conservação, entendeu? Mantendo elas integradas, com exceção das áreas de proteção ambiental e das reservas particulares de patrimônio natural, certo? As unidades de conservação elas devem elaborar um plano de manejo em no máximo 5 anos desde a sua criação, um plano de manejo, como é que vai funcionar o manejo dessa unidade de conservação nos próximos anos, certo? E aí o aumento da área da unidade de conservação ele pode ser realizado por lei ou decreto, inclusive por decreto também, né? Por quê? Porque se trata de uma maior proteção. Já a redução ou a supressão, ela somente pode se dar por lei, porque está propiciando aí uma menor proteção ao meio ambiente. É o que diz o artigo 22, parágrafo 7. E a gente, terminamos por aqui o nosso curso de Direito Ambiental. A gente se encontra novamente no sábado, no nosso dia Júris. E é isso. Muito obrigado pela atenção e desculpa o atraso. Valeu.